Existe uma relação de causa e efeito responsável por resultados extraordinários de pessoas muito bem-sucedidas. E hoje eu quero refletir aqui contigo um pouco sobre essa relação e como é que tu podes utilizar isso a teu favor. Olá, estrela da minha vida, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sonhar Sem Limite Podcast. Eu sou Edlane Cardoso, a host desse podcast, convido-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. E hoje a nossa conversa é sobre uma certa causalidade que existe entre os resultados extraordinários de pessoas que nós vemos serem muito bem-sucedidas e como é que nós podemos aplicar, digamos assim, essa causalidade, essa relação de causa e efeito a nosso favor. Tentando aqui trazer uma explicação sobre o que é essa relação de causa e efeito, exatamente o que significa, não? O que é essa em específico, mas o que significa uma relação de causa e efeito. Uma relação de causa e efeito significa que para eu ter um certo efeito ou um certo resultado, existe uma causa por detrás. Se nós formos parar para analisar na nossa vida como um todo, agora não compartimentando a nossa vida por vida emocional, espiritual, financeira, amorosa, profissional, a vida. Ok? Nós vamos perceber que para nós alcançarmos um determinado resultado naquela área, naquele contexto da nossa vida, existem algumas causas que levaram àquilo. Voltando aqui para a questão, olhando aqui agora para a questão emocional, digamos assim, muitas vezes quando nós temos um medo, quando nós temos uma crença, as pessoas normalmente dizem que nós temos que entender e perceber a causa, a raiz, de onde é que está a vir aquele medo, aquele receio, aquela crença. Ou seja, basicamente o que essa pessoa está a nos dizer que aquilo que nós estamos a sentir é o efeito que vem de uma causa. Espero que tenha ficado mais simples de conseguires compreender, porque vai ser importante para a reflexão que eu vou trazer aqui. Eu sou uma pessoa que eu leio muito, eu estudo muito, e quem me acompanha no Instagram vê ali a famosa consistência, que não necessariamente é bonito, é espetaculoso, mas é aquilo que constrói, que é aquilo que eu também mostro nas minhas redes. E nesse estudo e nessas leituras, é muito sobre produtividade, sobre negócios, sobre gestão, sobre estratégia, mas também é muito sobre a mente e o comportamento humano, que são dois assuntos que me fascinam profundamente. E nesse estudo eu cheguei a uma conclusão que existe sim uma relação de causa e efeito que está diretamente ligada a resultados extraordinários que nós vemos de pessoas muito, mas muito bem-sucedidas. E se nós formos analisar biografias, que também é algo que eu gosto de ler, e histórias mesmo, documentários, whatever, que contem todo por detrás de certas ascensões e de certas celebridades, nós conseguimos perceber que, e se nós formos muito, mas muito atentas, nós vamos conseguir perceber que essa relação de causa e efeito está muito latente em todos esses casos, em todos essas pessoas, em todas essas relações e em todos esses resultados. Então, o que eu quero é que a gente pare para refletir um pouco sobre esse efeito, de facto. O que é que leva a pessoa a ter esse resultado extraordinário para que a gente possa trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque muitas vezes nós olhamos para um resultado e nós achamos que aquele resultado está muito, mas muito fora do nosso controle, está muito fora da nossa realidade, que é quase impossível nós conseguirmos conquistar aquele resultado. Mas será que realmente é assim tão impossível nós conquistarmos aquele resultado? Ou será que nós estamos a ver uma impossibilidade porque nós não estamos a conseguir entender o que nos leva
a esses resultados. Então, eu quero tentar que a gente pare realmente para refletir que talvez não seja assim tão complicado chegar a resultados que a gente queira e que existe um certo padrão a ser seguido. E devo aqui salientar que quando eu falo de resultados extraordinários, eu não falo necessariamente de dinheiro, ok? Porque tudo bem, pode ser que o teu resultado extraordinário que tu almejas alcançar seja sim relacionado a dinheiro, à melhoria da tua condição financeira, nada contra, como é óbvio. Nós vivemos numa sociedade capitalista e nós precisamos de dinheiro para realizar nossos sonhos, nossos projetos, e nós já falamos sobre isso em outras conversas que nós tivemos aqui. No entanto, existem outros resultados que são grandiosos também, que são extraordinários, pode ser físico, pode ser emocional, pode ser em termos de relacionamento, you name it, ok? Que tu queiras alcançar. E existe também em todos esses cenários, em todos esses contextos, essa relação de causa e efeito. Primeira coisa que nós precisamos de analisar e refletir aqui sobre é que resultados extraordinários, resultados acima da média, exigem de nós decisões inteligentes, decisões conscientes. E se nós pararmos para pensar, muitas vezes o que nos distancia dos nossos resultados, o que nos distancia daquilo que nós queremos alcançar, é justamente as más decisões ou as decisões erradas, as decisões pouco pensadas que nós tomamos na vida. E não vamos ser hipócritas e nem trazer aqui uma visão utópica do mundo. Nós, enquanto seres humanos imperfeitos, a vida não trazendo um manual de instruções, que é algo que eu digo sempre, nós vamos sim cometer os nossos erros, nós vamos sim tomar decisões que não são as mais acertadas. Óbvio, estamos alinhadas nesse sentido, certo? Só que existe um momento que nós começamos, depois de tomar uma vez uma decisão menos inteligente, numa segunda, nós deveríamos, ok, utilizar o primeiro erro como aprendizagem. Porque nós não vamos deixar de fazer aquilo que nós precisamos, mas nós, quando formos tomar a decisão do que fazer, por exemplo, nós já vamos com uma inteligência a mais que aquele erro nos deu. Então, tentando trazer isso para uma questão mais concreta, eu vou tirar um projeto de papel. Eu tive ideia de um projeto, seja esse projeto um negócio, seja esse projeto um produto, seja esse projeto um serviço, seja esse projeto alguma coisa pessoal, não é? Uma viagem, alguma coisa que eu queira fazer. Se na primeira tentativa, ou a primeira decisão que eu tomei, não foi a mais acertada, e eu sei que eu quero alcançar aquilo, que eu quero fazer aquilo acontecer, as minhas próximas decisões já vão ser com aquilo como um parâmetro. Ok, eu tentei desta forma e não funcionou. Vamos tentar de uma outra forma. Ou vamos analisar aquilo que não correu bem, ok? E nós já temos aqui um episódio também no podcast onde eu falo sobre isso. Então, vamos analisar aqui o que não correu bem e, se o caminho for esse, mas existiu ali uma ação que não deveria ter acontecido, eu eliminar aquela ação. Então, óbvio que eu vou ter que analisar, que eu vou ter que fazer muitas vezes uma análise minuciosa mesmo daquilo para entender que aquela decisão não foi a mais inteligente. Não é que eu não fui inteligente. Aquela decisão que eu tomei não foi inteligente, que isso também é muito importante e tem muito a ver com essa relação de causa e efeito que eu quero que a gente reflita aqui hoje. Mas, para que alguém tome uma decisão consciente, uma decisão inteligente para chegar nos resultados que ela quer, ela precisa agir. E muitas vezes nós sabemos que isso falha. A ação. A ação que nos leva ao resultado precisa acontecer. Só que nós sabemos perfeitamente que querer fazer algo, ou seja, querer agir, fazer algo,
e realmente, efetivamente, fazer esse algo são duas coisas completamente diferentes e o processo não é assim tão fácil e tão linear. Nossa, eu quero muito fazer isso e eu vou lá e faço. A gente sabe que não é assim. Até porque se fosse, o mundo estaria cheio, mas assim, repleto de ideias que muitas não foram concretizadas. Não porque a pessoa não queria, ok? Mas simplesmente porque todo esse processo entre o querer e o fazer não existiu. E com isso fez com que aquela ação não acontecesse. Porque eu, para agir, eu preciso de um motivo. E aqui nós já vamos entrar dentro aqui de qual é essa relação de causa e efeito. Porque eu preciso de um motivo, certo? Só que muitas vezes nós estamos à espera que surja uma motivação. Só que a motivação, como eu digo, é o motivo que eu tenho para agir. É o motivo que me faz e me impulsiona a agir. E aí tu pode estar a perguntar, ok, Edu, mas de onde é que vem esse motivo? Primeiro, o motivo depende de pessoa para pessoa, de realidade para realidade, de projeto para projeto, de ideia para ideia. No entanto, os motivos, eles surgem. E eles nascem na nossa mente. Eu quero chegar a um resultado, ok? Que é o efeito. Porque o resultado é a consequência. Eu quero chegar num resultado extraordinário. Seja lá que resultado for esse. Correto? Nesse processo, eu entendi que para eu chegar nesse resultado, eu preciso de tomar decisões mais inteligentes e mais conscientes. Até aqui estamos alinhadas. Só que nisso eu percebi que para tomar essas decisões, eu preciso de ação. Porque querer fazer algo não necessariamente significa que eu vou fazer esse algo. Então, eu preciso de um motivo que me impulsione a agir. Eu tomei a decisão, eu preciso agir. Porque não basta eu tomar a decisão e ela ficar comigo. Não. Como é que eu vou materializar, digamos assim, essa decisão? Então, eu preciso de um motivo. E o motivo ele começa na minha mente. Então, depois de estudar, analisar, acompanhar, ok? Pessoas com resultados extraordinários, sejam eles físicos, financeiros, emocionais, intelectuais, nos seus negócios, nos seus projetos, na sua vida como um todo, eu cheguei à conclusão que as pessoas que têm resultados realmente extraordinários, que as pessoas olham e pensam, baita resultado. Seja porque aquela mulher conseguiu perder 100 quilos, seja porque a pessoa começou um negócio e conseguiu levar esse negócio para um patamar e para um nível que ninguém achava que era possível, seja porque aquela pessoa começou ou saiu de alguém que não lia uma página para alguém que lê não sei quantos livros no ano. Ok? Seja lá que resultado for. Nós inevitavelmente precisamos de um motivo para que aquela ação aconteça e com isso o resultado extraordinário. Então, existem aqui dois pontos que criam essa relação de causa e efeito. Ou seja, melhor dizendo, duas causas que criam esse efeito, que são os resultados extraordinários. O primeiro ponto aqui é o modelo mental. Sim, existe uma relação de causa e efeito entre os resultados extraordinários das pessoas muito bem-sucedidas que tu vês aí e tu admiras e que tu desejas alcançar esse resultado com o modelo mental dessa pessoa, a forma como essa pessoa pensa, a forma como o cérebro dela formula as ideias e depois com o modelo comportamental dela. Porque, mais uma vez, não basta eu só querer, não basta só estar na minha mente. Porque, vamos ser sinceros, se calhar tu tens aqui uma ideia fantástica de um projeto ou de algo que tu gostarias muito de fazer na tua mente que nunca foi para ação. Então, o modelo mental, ou seja, a forma como a pessoa pensa, é extremamente importante. Mas, a seguir a esse modelo vem um modelo comportamental,
que é a forma de agir e a forma de reagir às coisas. Porque no livro Hábitos Atômicos, se vocês forem ler, eu não estou aqui a inventar nada, ok? Este livro é um dos livros, não só este, o livro Hábitos Atômicos e o livro O Mindset, ok? São 2 livros, ok? Mas o Mindset eu sinto que é um livro mais técnico, se é que eu posso assim dizer, e para algumas pessoas pode ser o livro mais difícil de ler. Então, Hábitos Atômicos, James Clear, eu acho que é um livro muito simples e fácil de ler e entender o que o autor quer dizer e entender mais ainda como aplicar isso na minha vida, na minha realidade. E ela explica muito essa relação, ok? De os pensamentos, ou seja, o meu modelo mental, conduzirem-me até os meus resultados extraordinários. E é o que ele diz. Os meus pensamentos, eles gatilham um sentimento, uma emoção. Automaticamente. Se eu penso que eu não vou conseguir, o meu sentimento é de ser uma falhada, ser uma fracassada, ser uma pessoa que não consegue alcançar nada na vida. E isso vai me automaticamente fazer ficar na minha. Não me vai impulsionar a agir. Por outro lado, se na minha mente eu acredito que eu sou capaz, se na minha mente eu acredito que é possível, se na minha mente eu acredito que chegar onde eu quero é algo que está dentro do meu alcance, o sentimento que eu vou ter é um sentimento de força, de confiança, de poder, de coragem, que vai me fazer ter a ação necessária para alcançar aquilo que eu quero. Porque é a minha ação que vai gerar os resultados. Só que, por que eu coloquei aqui a questão da decisão consciente e inteligente? Se eu não decido que eu quero mudar os resultados que eu tenho naquele momento, se eu não decido que eu quero fazer aquilo acontecer, logo aí não tem possibilidade alguma de eu alcançar um resultado extraordinário. Imagina, alguém que vive num lugar perto de um lago, que cada vez mais aquele lago está completamente poluído. Cada vez mais aquilo fica com um cheiro insuportável. Ok? Vamos imaginar. No primeiro momento, a pessoa chega lá, ela estranha, ela pensa, nossa, alguém precisa resolver isso. Vamos ser sinceros. A gente não pensa logo, olha, eu vou ter que sair daqui. Não, alguém tem que resolver isso. Com o passar do tempo, ninguém está a resolver, aquilo está a ficar pior. A pessoa começa a fazer o quê? Existem 2 caminhos. Ou eu começo a habituar-me àquilo e adapto-me, acomodo-me e fico ali, conformada, olha, essa situação, enquanto ninguém vier tratar disto, vou viver aqui pro resto da minha vida. Ou vem a segunda forma de pensar, que é, não, eu preciso sair daqui. Isto chamam de mudar, isto vai me fazer mal a longo prazo. Eu não quero continuar a viver aqui nessa situação. E aí sim, eu tomando essa decisão com aquele pensamento em mente, e se eu realmente fortalecer aquele pensamento, nutrir aquele pensamento, ir em busca, sabem? O pensamento, ele morre e ele perde força quando eu não atrelo a isso um comportamento. Então, o meu modelo mental, ele precisa do meu modelo comportamental para que eu chegue aos resultados que eu quero. Então, se eu tenho um pensamento, se eu sinto um incômodo e eu parto para a ação, o resultado, ele se torna inevitável. Então, essa relação de causa e efeito entre o modelo mental e comportamental com os resultados extraordinários não é uma invenção minha. E é isso que é o responsável pelos resultados extraordinários de pessoas bem-sucedidas que a gente admira. E, se nós pararmos para analisar, muitas vezes as pessoas que são muito bem-sucedidas numa faixa etária dos seus 50, dos seus 60, se nós formos analisar todo o percurso dessa pessoa, nós vamos começar a entender que existiu isso. Existiu aquele momento que a pessoa
pensava de uma forma diferente da maioria que estava à volta dela. E que isso fez com que ela tivesse uma ação que a maioria não iria ousar ter. E com isso, ela colheu o primeiro resultado. E esse modelo mental, ok, foi se fortalecendo e se desenvolvendo e ampliando conforme ela foi alcançando novos e melhores resultados até o momento que ela chega naquele nível que ela diz: nossa, alcancei tudo que eu quero na minha vida, agora eu vou dedicar a minha vida a XYZ, o que ela quiser fazer, não é? Ou muitas vezes ela continua a fortalecer a sua mente e a ter comportamentos que a vão levar para resultados muito, muito, muito maiores. E aí, quando a gente entende isso, nós não estranhamos porque pessoas bem-sucedidas continuam cada vez mais a ser bem-sucedidas. E eu aqui falo da pessoa ter se tornado bem-sucedida não porque teve uma herança, não porque ganhou na loteria, não porque milagrosamente aconteceu alguma coisa que a fizesse alcançar aquele resultado, seja ele físico, espiritual ou whatever, mas de um trabalho de construção mesmo. Da pessoa ter construído esses resultados, dela ter feito o processo que a levou a estes resultados, dela ter subido a pirâmide dela. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para a nossa pirâmide dos sonhos, que é algo que eu trago muito aqui, que eu falo muito, que eu utilizo muito, nós estamos a ver o nosso sonho, né, o nosso resultado extraordinário ali no topo da nossa montanha. Só que nós não conseguimos fazer o que eu chamo de engenharia reversa, e que não foi inventado por mim, isso realmente existe. Essa engenharia reversa de desconstrução deste resultado para a causa. Porque o resultado é o efeito. Qual é a causa? O que, na raiz, eu preciso fazer para alcançar esses resultados? Então, quando nós entendemos que existe essa relação de causa e efeito, nós conseguimos utilizar isso ao nosso favor. Então, o que eu quero que tu faças agora, que tu pares e penses, é que talvez, tu ainda não alcançaste nada. Sim, porque eu sei que existem níveis e fases na nossa vida para nós alcançarmos resultados extraordinários. Eu estou a ver um momento na minha vida que eu estou a colher muitos resultados que para mim são extraordinários. Mas, se eu olhar para trás, eu sei que eu precisei de desenvolver o modelo mental e certos comportamentos, ou seja, melhorar o meu modelo comportamental, para hoje eu estar a ver esses resultados. E eu sei que para eu alcançar os resultados extraordinários que estão no próximo degrau da minha pirâmide, ok? Eu já nem estou a falar no topo, mas no próximo degrau da minha pirâmide, eu preciso de desenvolver um modelo mental e comportamental que me vai levar lá. Então, sim, quando tu me vês a estudar constantemente, ler constantemente, assim, fazer atividades monótonas, sabe? Atividades que não interessam a ninguém, atividades que não são o auge, aquelas atividades que, nossa, vão viralizar, aquela coisa consistente e constante todo santo fucking dia, é justamente porque quando eu escolho acordar às 6 da manhã e ir fazer uma corrida, ao invés de ficar sentada e fazer um scroll ou continuar na cama, ela vai me trazer os resultados que eu quero. Quando eu fico, assim, o domingo, se for possível, a trabalhar porque eu tenho projetos para entregar, eu tenho, enfim, os meus projetos, sejam projetos internos ou externos, né? Projetos de clientes que eu estou a trabalhar, ok? E quando tu me vês a fazer aqueles trabalhos que, assim, eu estou a escrever uma newsletter, eu estou aqui a construir um plano. A médio e longo prazo, os resultados vão aparecer. Então, os resultados que eu tenho hoje, ok? Agora não. Agora passou na minha cabeça um momento. Não que eu esteja a dizer que eu sou uma pessoa bem-sucedida, tá? Ok? Aspas. Mas, quem veio da realidade onde eu vim, quem viveu coisas que eu vivi, eu me considero sim uma pessoa muito bem-sucedida.
Eu me considero, sim, uma pessoa muito bem-sucedida. E provavelmente tu que estás a ver-me agora sem desmerecer, ok? Tu que estás a ver, provavelmente olhas para mim e te inspiras. E de alguma forma queres chegar em algum resultado que para ti é extraordinário que eu tenho, seja o meu à vontade com as câmeras a falar, seja a minha capacidade de ter uma disciplina muito grande, que eu sei que essa é uma outra coisa que vocês muitas vezes mandam mensagem, seja a minha capacidade de manter a consistência nas coisas, porque também é outra coisa que me trazem, seja a minha visão e a capacidade como sou rápida muitas vezes a pensar, a estruturar algumas ideias. Os meus clientes fazem muito isso. Nossa, Edu, eu trago uma coisa para ti, tu consegues ver assim tudo e organizar um pensamento que tu muitas vezes acabas por entusiasmar e eu ainda estou naquela de nossa, como é que eu ainda não tinha visto isso? Como é que eu não tinha percebido isso? Então tudo isso foi uma construção. Está a ser ainda uma construção, porque eu não paro de aprender, eu não paro de estudar, eu não paro de me desenvolver. Porque eu acho que é isso que a gente se esquece. Que para eu chegar num resultado, eu preciso me construir, eu preciso me desenvolver. E se eu entendo que existe essa relação, dessa causa e efeito entre a forma como eu penso, a forma como eu ajo, a forma como eu reajo às coisas e esse resultado, por que eu não haveria de fazer isso? Então, o grande responsável por resultados extraordinários de pessoas muito bem-sucedidas que tu vês aí, acredita em mim, acredita em mim. Podes ir fuçar, mergulhar nas pessoas que realmente fizeram uma construção, sabem? Aquelas pessoas que tu vês, nossa, vieram do nada e construíram. Vai lá, tenta estudar. E depois diz-me aqui nos comentários se é mentira ou não. Tu vais perceber que a forma como essa pessoa pensa não é a forma como tu pensas. A forma como aquela pessoa já pensava na altura não é a forma como tu pensas. Inclusive, agora veio-me à mente um trecho, ok? De um podcast, provavelmente, que o Michael B. Jordan, aquele ator que faz... Ele faz o filme, acho que é Mercy, o nome do filme. Ele faz o Wakanda. Ele faz o Creed. Eu acho que deve ser o filme dele que mais pessoas conhecem, que é o Creed. Numa entrevista, basicamente, ele diz que... como é que eu vou fazer a tradução disto? Porque ele diz, I'm built different. Tipo, que a forma como ele se constrói mesmo é diferente. E ele vai ali explicando o que é que ele quer dizer com isso. Quando ele diz que ele não fica tipo, até tarde com os amigos, ele não sai à noite, ele não bebe, ele não... E que ele escolheu fazer essas escolhas na juventude dele para que no futuro ele usufrua e ele colha outros frutos. Ele diz, é todo mundo que vai fazer isso? Não. E está tudo bem. Mas eu escolhi fazer isso. Outra pessoa que... que se tu fores olhar, fez o caminho dele e conseguiu construir tudo que ele tem hoje e a reputação e tudo e mais, é o Cristiano Ronaldo. Eu não sou grande amante do futebol, do desporto, quer dizer, sou amante do desporto, não sou grande conhecedora, não é amante, é conhecedora a palavra, do futebol, mas o Cristiano Ronaldo, ele diz que ele próprio não vai treinar todo santo dia, feliz, nossa, que ele está muito motivado para treinar. Não, ele vai porque tem que ser. E ele traz ali muitas vezes falas e pontos de, olha, isso são escolhas que eu fiz, são decisões que eu tomei e que é o que ele diz. Tu não és Cristiano Ronaldo, tu não precisas tomar necessariamente essas decisões, mas tu tens um objetivo e queres chegar no objetivo, inevitavelmente há decisões que vais ter que tomar. Então, se tu tiveres que te colocar um ponto final de não sair à noite com os teus amigos porque tu sabes que amanhã é um dia que tu precisas levantar cedo e tu tens responsabilidades, seja adulta. Seja adulta. Muitas vezes na vida é isso que nos falta. Perceber que, opa, calma lá. Eu agora sou uma adulta. Então, entre eu tomar essa decisão, que, nossa, pode ser muito bom e tal, e coisa, e maravilhoso, conviver, passear, sei lá, gastar, o que for, eu vou preferir tomar essa decisão porque eu tenho objetivos, eu tenho sonhos, eu tenho planos que eu quero alcançar
e que vai fazer diferença se eu não dormir bem essa noite. Vai fazer diferença se eu não fizer esse treino. Vai fazer diferença se eu não gastar esse dinheiro. Então, é sobre, sim, também nós desenvolvermos esse modelo mental de que somos adultos. Temos responsabilidades, temos escolhas que nós precisamos fazer. Os nossos anos não estão a voltar para trás, eles estão a andar para frente. O que é que nós estamos a fazer com cada um dos dias? Quais são as decisões inteligentes e conscientes que nós estamos a tomar a cada dia para nos levar onde nós queremos? A Maya Angelou tem uma frase que eu ouvi recentemente que para mim fez muito sentido, em que ela diz: I love this day. I never seen it before. Or I have never seen it before. Basicamente, o que ela quis dizer nessa frase é que todo novo dia é um novo dia. É um dia que nós nunca vimos antes, que nós nunca vivemos antes e que nós nunca viremos ou viveremos esse dia depois. Então, nós temos aquele dia. O que é que nós vamos fazer com ele? Depende de nós. Que decisões inteligentes nós vamos tomar? A de não fazer ou a de fazer? A de não construir ou a de destruir? A de destruir ou a de construir? É uma opção nossa. E para nós tomarmos decisões inteligentes, para nós entendermos que nós temos um motivo que nos impele a agir, para nós conseguirmos começar a desenvolver esse modelo mental e comportamental que nos vai levar aos resultados extraordinários que nós queremos alcançar, uma das coisas que é inevitável é nós termos clareza de que resultados são esses. Porque, como eu disse aqui, resultados extraordinários, primeiro, podem ser vários e depois podem ser diferentes de pessoa para pessoa. Para mim, um resultado extraordinário que eu alcancei não necessariamente pode ser um resultado extraordinário para ti. Quais são os teus resultados extraordinários? Quais são os resultados extraordinários que tu estás a tentar alcançar? Porque são esses resultados que, se tu olhares para eles e fizeres essa desconstrução da tua pirâmide, tu vais chegar à base e entender quais são as decisões que tu vais precisar de tomar. Inclusive, uma das coisas que eu faço no meu trabalho é definir norteadores de decisões. Por quê? Justamente porque quando chega aquele momento de tomar uma decisão inteligente, uma decisão mais consciente, eu saber exatamente por que eu estou a tomar aquela decisão. Por que eu estou a optar por este caminho e não por este? Por esta decisão e não por aquela? Clareza. Eu tenho clareza de para onde eu quero ir. Eu tenho clareza do que eu quero fazer. Então, se eu decidir que é para ali que eu quero ir e eu tiver dois tipos de investimento para fazer, um investimento numa coisa muito frugal, digamos assim, e outro investimento naquilo, mesmo que aquilo não me dê certezas de um grande retorno ou whatever, naquele momento, eu sei o porquê. Eu sei o meu motivo. Lembra toda a conversa que nós tivemos até agora? Então, tu precisas sim ter clareza de quais são esses resultados para daí sim tu desconstruir a tua pirâmide e começares a perceber o que é que tu precisas de desenvolver. O que é que tu precisas construir? Quais são os hábitos que tu precisas começar a inserir na tua rotina para chegar nesses resultados? Quais são os comportamentos que tu precisas inserir na tua rotina para chegar nesses resultados? Para ir fortalecendo cada vez mais a tua confiança, a tua mentalidade, a tua produtividade e tudo isso começar a colaborar contigo. Entendes? Eu espero que tenha feito sentido, espero que essa conversa tenha realmente te feito, sabes, virado alguma chave, te trazido alguma consciência sobre o que está a passar na tua vida ou porque é que tu ainda não estás a alcançar esses resultados, para que tu consigas finalmente alcançar esses resultados. Inclusive, um dos serviços que eu tenho é justamente a sessão de clareza, que o objetivo é mesmo esse, ajudar a trazer mais clareza e mais direção para os teus próximos passos, para os teus projetos, para as tuas ideias. Então, se tu sentires que esse é um serviço que faz sentido para ti, ou tu sentires que tu queres trabalhar comigo de alguma forma e queres a minha orientação, a minha direção nesse sentido, manda uma mensagem. Manda uma mensagem. Inclusive, eu tenho uma cliente hoje que está no acompanhamento comigo a tirar mais um projeto do papel. Já é o segundo projeto que nós estamos a tirar do papel dela.
E que ela me disse, Edu, o meu marido no outro dia disse-me que bastou uma mensagem que eu mandei para ti e que tudo na minha vida começou a mudar. E eu não estou aqui a querer dizer que eu vou mudar a tua vida, mas foi uma mensagem para justamente fazer uma sessão de clareza. Olha, isso já foi no início de 2023, se eu não estou no erro. Então, fica aí, ok? O meu convite, não és obrigada a nada, ok? Mas se tu sentires que sim, vamos lá, a gente conversa, a gente vê se faz sentido, se não faz. E é uma sessão pontual, uma sessão objetiva em que a gente senta num único encontro ou em dois, como preferires, e vamos tentar realmente entender quais são esses resultados extraordinários que tu queres e quais são os comportamentos, os hábitos que tu precisas começar a desenvolver. O objetivo dessa sessão é mesmo trazer direção e clareza, para que tu comeces a caminhar e destraves e comeces a fazer as coisas acontecerem, ok? Por isso, se fizer sentido para ti, manda mensagem. Estilo da minha vida, eu fico por aqui. Eu espero que tu tenhas gostado deste episódio, que tenhas gostado da nossa conversa, que tenha feito sentido e que tenha sido útil para ti. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio.